Amados irmãos, nós estamos aqui para o estudo da Palavra de Deus. E eu tenho aqui uma série de livros que eu coloquei para que nós possamos estudar. Aí você vai perguntar, mas não é a Bíblia a nossa regra de fé e prática? Não é a única regra de fé e prática? E a Palavra de Deus não é a nossa autoridade que a gente deve ler, né, estudar e se fundamentar nela? É isso mesmo. Só que nós temos alguns instrumentos que podem nos ajudar a entender melhor o que a Bíblia diz. A gente tem irmãos que se prepararam, assim como o pastor, né, teve que se preparar, né, fiz seminário 5 anos e mexi com grego, né, hebraico, exegese, Novo Testamento, Velho Testamento, e estudei, né, a geografia bíblica e muitas outras coisas, para que eu pudesse ter alguma resposta. Talvez alguém em algum momento leia a palavra de Deus e não entenda. E eu preciso ser um instrumento nas mãos de Deus para ajudar essa pessoa. E para ajudar eu tenho que ter preparo. E aí eu me preparei para isso. E assim também, da mesma maneira que eu procuro ajudar alguém, eu também procuro ajuda com outros. E aqui estão esses livros que são de servos de Deus, que estudaram, se prepararam, tiveram condição de se preparar, né? Bem mais do que eu. Alguns são doutores em teologia, PhD, né? E a gente aproveita esse material e aprende com esses irmãos. Então eu pesquiso para que eu possa aprender. É uma pesquisa crítica. O que é uma pesquisa crítica? É quando você pega aquilo que as pessoas disseram, teólogos, né, e estudiosos, e aí você vai examinar o texto, ver o que eles disseram do texto e comparar, né? Porque há pensamentos diferentes. Apesar de todos terem se formado, mas há pensamentos diferentes. E aí você vai ver qual aquele pensamento que mais tem a ver com o texto, né? Que vai, pela ação do Espírito Santo no teu coração, te mostrar que é aquilo mesmo que o Senhor quis dizer para você. A gente precisa fazer isso para poder a gente passar para os outros. Quando a gente vai levar uma mensagem, a gente precisa levar uma mensagem que os outros vão entender, e vão entender a verdade, entender aquilo que Deus quer. A gente está procurando aprender melhor para ensinar melhor. Vamos falar com Deus então. Pai querido, nós estamos aqui mais uma vez apresentamos o nosso coração diante de Ti, rogando, ilumina o entendimento do Teu povo, que possamos aprender de Ti, e que possamos, ó Deus, viver aquilo que nós aprendemos. Capacita-nos, ó Deus, e também, Senhor, ao anunciar, ao dar testemunho, nós possamos estar transmitindo a Tua palavra, conforme Tu queres que ela chegue ao coração daqueles que vão ouvir e vão ver. Ó Pai, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu separei aqui, irmãos, o texto de Mateus 16, para a gente poder estudar. Então, eu quero convidar você a estar comigo aqui no capítulo 16 de Mateus. Nós vamos começar no versículo 13 e vamos, né, versículo a versículo. Muito bem. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns diz João Batista. Algumas pessoas achavam que Jesus era João Batista que tinha ressuscitado. Outros, Elias não tinha morrido, né? Quem sabe desceu, estava ali. E outros, Jeremias ou alguns profetas. Então as pessoas ouviam falar a respeito de Jesus, e ouviam a pregação de Jesus e viam os sinais que ele fazia. E ficavam pensando, quem seria Jesus? Aí Jesus, né, diz o texto aqui, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Jesus está chamando agora a responsabilidade e o posicionamento daqueles que estavam ali. Diz a palavra de Deus, versículo 16. Respondendo Simão, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. É uma confissão de fé, né? Sublime. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muita gente fala a respeito de Jesus, muitas coisas. Mas e você? O que é que você fala a respeito de Jesus? Muita gente vê Jesus, né? E imagina quem ele possa ser. Você sabe realmente quem é Jesus? É muito importante que você tenha essa convicção. Mas aí eu pergunto, como é que você vai ter essa convicção? Como é que você vai poder fazer uma profissão de fé dessa? É porque o Pedro disse, eu vou fazer também. Né? É porque eu entendo que seja assim? É porque eu vi alguma coisa acontecer? Eu tive uma experiência com Deus. Tem muita gente que vive pela sua experiência. Mas na verdade, nada disso. A maneira como você vai legitimamente confessar Cristo como seu Salvador e dizer que ele é o Filho de Deus, está aqui no versículo seguinte. Então, depois que Pedro falou, né, que ele era o Cristo, Filho de Deus vivo, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, Cristo está dizendo para Simão Barjonas que não foi ele, né, o sangue que corre nas suas veias, ou a carne, o seu intelecto, não foi ele
quem chegou a essa conclusão por si só, mas foi Deus que revelou isso a ele. Muito importante isso, meus irmãos. Aquele que confessa legitimamente Cristo como seu Salvador, ele está fazendo isso e só vai fazer isso pela ação de Deus, pela ação do próprio Espírito Santo no seu coração, revelando isso a ele. Um dia o Espírito Santo tocou no seu coração, né? Quebrantou você, me quebrantou, minha mente, mudou nossas convicções e deu a nós essa certeza de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É o que Paulo fala lá, né? A gente de vez em quando cita isso, em Romanos, no capítulo 10, quando ele fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É assim que eu e você vamos realmente crer que ele é o Filho de Deus. Eu tenho aqui um comentário, né? Oscar Cullmann, Cristologia do Novo Testamento, um teólogo muito conceituado. E ele fala aqui a respeito do Filho de Deus. Ele diz que ninguém, humanamente falando, pode afirmar que Jesus Cristo é Filho de Deus por vontade humana, por conclusão humana. No caso de Pedro, ele falou isso porque Deus, o Pai, o revelou. Mas a gente vai encontrar na Bíblia também que o demônio, ele diz que Jesus é o Filho de Deus porque ele sabe. Por quê? Porque ele também vive nessa esfera espiritual. Nós vamos encontrar quando Jesus chega em Gadara, e aí um endemoniado vem, né, até ele, e os demônios que estão naquele endemoniado clamam: o que nós temos contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Ou seja, aqueles demônios estão dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Então, é uma coisa sobrenatural. E graças a Deus, né, quem mostrou a você, quem mostrou a mim, quem revelou a mim e a você que Jesus é o Filho de Deus foi o Espírito Santo do Senhor. Foi o próprio Deus quem revelou isso a nós. Aqui no texto, nós continuamos uma leitura que traz muitas discussões. Aqui no versículo 18, Jesus Cristo continua dizendo a Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso aqui gera muita discussão. Muita gente, né, falando que a pedra é Pedro, né? Há quem diga que a pedra é a afirmação de Pedro, ou seja, sobre aquela afirmação, sobre aquela convicção é que a igreja vai ser fundamentada, edificada, e há quem diga que a pedra é o Senhor Jesus Cristo, ou seja, aquele a quem Pedro está se referindo na sua afirmação. Eu peguei aqui a Bíblia de Genebra, né? Gosto muito, é uma Bíblia que a gente conhece muito no meio presbiteriano, porque é uma Bíblia muito usada. E tem, como eu costumo dizer, né? Tem o texto bíblico na parte de cima e embaixo os comentários. Aqui no Mateus, capítulo 16, o versículo 18, os autores, porque aqui não é uma pessoa que fez esse comentário, são muitos teólogos que fizeram, não é uma equipe de teólogos. E aqui nesse estudo, os teólogos aqui, eles falam que realmente há essas possibilidades de interpretação, mas no final ele fala assim: não fosse pelo abuso desta passagem pela Igreja Católica Romana, é pouco provável que qualquer dúvida fosse levantada de que a referência é a Pedro. Mas a pedra fundamental é Pedro como representante dos apóstolos, e cuja confissão a respeito de Cristo lhe foi revelada pelo Pai. Bom, o que os estudiosos aqui, né, essa equipe de teólogos está colocando é que quando Cristo fala que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, está falando que realmente a pedra seria edificada sobre Pedro. Mas existe um problema, porque aqui mesmo, nesse texto de Mateus 16, nós vamos encontrar mais adiante, quando Jesus ele fala com os apóstolos aquilo que iria lhe acontecer, como ele iria sofrer, e aí Pedro, né, o chama à parte, né? Esse mesmo Pedro que fez essa confissão de fé, mais adiante ele vai dizer assim, ó, versículo 22, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, né, daquilo que estava dizendo do seu sofrimento, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Meus irmãos, é uma contradição dizer que Pedro seria essa pedra sobre a qual a igreja iria ser edificada. Porque logo a seguir, no mesmo texto, né, no mesmo capítulo aqui, na mesma situação ali que está acontecendo, o Pedro é chamado de pedra de tropeço. Ora, uma pedra
que vai ter, né, sobre si uma edificação tão importante que é a igreja do Senhor, não pode ser uma pedra vacilante, que em algum momento vai deixar de sustentar e vai ser pedra de tropeço. Bom, aí eu tenho uma outra Bíblia aqui, que é a Bíblia Apologética de Estudo. Bíblia Apologética de Estudo. E aqui, o comentário que o autor faz desse Mateus 16, 18, ele apresenta aqui a ideia, né, que a Igreja Católica tem a respeito desse texto, mas ao final ele diz assim: a expressão sobre esta pedra está relacionada à resposta de Pedro que disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. É sobre Cristo que a igreja foi edificada e não sobre Pedro. É sobre Cristo que a igreja foi edificada e não sobre Pedro. Meus amados irmãos, como eu falei com você, a gente usa o material que a gente tem para estudo, pesquisa, mas a gente tem que ter essa coisa de ser crítico. E ser crítico não é ficar falando mal, né? Achando que está tudo errado. Não. Ser crítico é você fazer um julgamento. É pegar uma coisa, pegar outra e fazer esse discernimento. Apesar da Bíblia que a gente mais usa no meio presbiteriano ser a Bíblia de Genebra, a Bíblia que mais se aproxima do ensinamento bíblico é a Bíblia de apologética de estudo. Isso eu estou colocando para você, por quê? Porque você precisa de pessoas que te ajudem a aprender. Tem muita gente que me ajuda. Eu aprendo com outros pastores, aprendo com teólogos, aprendo com os livros, com ensinamentos. A gente tem aí na internet Augusto Nicodemos, Hernandes. A gente vai aprendendo com os servos do Senhor. Então é muito importante que você esteja pronto a buscar ajuda para que você possa aprender. Mas é importante que você tenha esse sentimento crítico, porque você vai na internet, você vai em livros, você ouve, né, pessoas que estão à sua volta, pastores, que vão te ensinar, dizer um monte de coisas sobre a palavra de Deus. E se você não for crítico, se você não tiver uma mente que você está raciocinando aquilo que está sendo dito e examinando, você pode ser enganado. Nessa questão, a gente vai se lembrar dos crentes de Bereia. Paulo tinha passado ali por Tessalônica, quando chegou em Bereia, aqueles de Bereia foram mais nobres ao ouvir a palavra, porque eles ouviam e examinavam para ver se era aquilo mesmo. Então é muito importante que você, ao ouvir a mensagem, você examine para ver se é aquilo mesmo. E nesse texto que a gente está estudando aqui, a verdade é que o Senhor Jesus Cristo está falando a Pedro. Eu coloquei aqui a situação, né? No versículo 17, quando ele fala: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Você vai comparar. Pedro fala: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus fala com ele: Simão Barjonas. A palavra Barjonas é uma referência a quem era o pai de Pedro. Então, o Cristo está dizendo: se eu sou o filho de Deus, você é o filho do Jonas. Pode ser, o significado pode ser João ou Jonas. Então, você é filho do Jonas ou do João. Né? Mas você não é filho de Deus. E sobre esta pedra, sobre este Filho de Deus que você acabou de dizer aí, é que essa igreja vai ser edificada. Por quê? Porque Cristo é uma pedra que realmente não se abala. Pedro era uma pedra que em algum momento acabava se tornando pedra de tropeço. Em algum momento ele vacilava, ele falhava, mas Cristo não. Então, que você possa ter, né, o estudo da palavra de Deus de hoje, né, você precisa ter essa convicção de que Cristo é o Filho de Deus. É o Espírito Santo que vai te dar essa convicção. Por isso, ciência do Espírito Santo e busca o Espírito Santo. É pela palavra que o Espírito Santo vai te falar e vai te ensinar. Examine a palavra. Esteja escutando o seu pastor e outros pastores e examinando livros, mas esteja fundamentado na Escritura Sagrada. Se você estiver fundamentado, estudando a palavra de Deus, Deus vai te dar discernimento. E você vai acabar descobrindo, né, e aprendendo. Porque o próprio Deus vai te revelar isso. Aquilo que é a vontade dele para a tua vida. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo.